Oi pessoal, me chamo Jânese e sou professor de português, redação e literatura. Hoje a gente vai analisar uma redação da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, certo? E nós vamos analisar o que tem-se de mais atual, certo? Essa redação ela foi do ano de 2024 e ela traz um pouquinho do que o vestibular precisa, tá? Nota do nosso aluno aqui, do nosso candidato, foi a nota de número 26, lembrando que ela vale 28, então foi uma nota muito boa, tá? Você pode ter acesso a ela sem nenhum problema. Isso aqui é uma cartilha feita pelos próprios alunos ingressantes no curso de medicina, certo? E o nosso intuito aqui é fazer você entender um pouquinho mais sobre esse tipo de produção, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá, vamos falar disso. Ah, esqueci. Não esquece de seguir o canal Sala da Linguagem. Esquece de curtir, de comentar, tirar tua dúvida, certo? Falar um pouquinho com a gente. Nós queremos que você seja aprovado. Não interessa o curso, você tem que ser aprovado na universidade, tá? Isso daí é um direito seu. Então vamos em busca, beleza? A nossa redação que aparece aqui, ela tem 4 períodos, sendo o primeiro, vamos corrigir, ela tem 4 parágrafos, o primeiro introdução, os 2 próximos desenvolvimento e o último a conclusão, certo? Ela começou com a Constituição e o artigo 6º. Veja bem, diferentemente do Enem, que gosta muito das coisas objetivas, aqui você, candidato, tem o direito de começar com um advérbio, com um termo acessório, coisa parecida, que ele aparece aí pra gente, quando ele diz assim, ó, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, o direito social à infância é garantido a todos os brasileiros, tendo que ser assegurado pelo Estado que os mais novos aproveitem tal fase da vida. Essa informação aqui, ó, os mais novos, ela é muito importante para nós. Por quê? Ela já está dentro do que a gente chama de eixo temático. Esse eixo temático nada mais é que onde que o assunto e o tema estão aportados. Então ele está falando aí da primeira infância, da juventude, ou melhor, da adolescência e das crianças. Entretanto, percebe-se que na atualidade do país, que com a cada vez maior popularização das redes sociais entre as crianças e os adolescentes, tal direito tem sido deixado de lado pela interferência de novos padrões de comportamentos na internet. Veja bem, o primeiro período dele, que vai até vida, tá? Ele constitui o que a gente chama de contextualização. Então ele fez isso de caso pensado, ele já sabia o que ele ia aportar, tá? É muito importante demonstrar esse tipo de conhecimento para a banca. No segundo momento, veja bem, ele está falando da Constituição Federal, ele vem com um conectivo de sobreposição de quebra e ele vai falar sobre a atualidade do país. Isso é muito, muito bom, tá? O meu aluno ele precisa entender que ele tem a citação e logo em seguida ele tem a parte do tema. Então ele está cada vez mais próximo. Ele já falou de os mais novos agora, ele fala das redes sociais e crianças, adolescentes e tudo mais. Lembre-se que o tema era aquele que voltava-se para a proibição ou não sobre o acesso à rede social pelas crianças e os adolescentes, tá? Aí ele vem dizer assim, ó, sob essa perspectiva, conectivo de novo, ótimo, consegue-se evidências que essa intensa relação entre as mídias sociais e os mais jovens, por mais que demonstre certos benefícios, é extremamente danosa à juventude nacional, devendo ser proibida por provocar desde a exposição excessiva dessa faixa etária até problemas de socialização na realidade. Olha só, o desenvolvimento de número 1 dele já está bem aqui, ó. A exposição excessiva dessa faixa etária e problemas de socialização na realidade. Pronto. Matou a parada. Aqueles 3 períodos que o meu aluno já está acostumado. Ele tem que ter a contextualização, ele tem que ter a problematização do tema e, por fim, a tese, que são os 2 desenvolvimentos. Perfeito. E como o tema era uma pergunta, é muito importante que ele responda essa pergunta. Não com sim ou não, ele tem que ser muito mais inteligente que isso. Afinal de contas, ele está se preparando para o ensino superior. Então, ó, deve ser proibida e justifica. Muito bom, tá? Muito bom, muito legal. A única coisa que eu mudaria aqui seria se consegue-se, tá? Ele tem até uma pronúncia meio chata, olha só o meu sotaque aparecendo, consegue-se. Não que o sotaque seja ruim, mas aqui ele tem uma repetição desse que é incômodo
Então a gente tem uma problemática, tá? Talvez ele tenha tentado inovar, mas isso daí tira um pontinho ou outro, certo? Daí, pessoal, o que, que vai acontecer? Eu tenho aqui o desenvolvimento de número um. É muito importante eu colocar recurso argumentativo, tá lá, ó, que é o que a gente chama de operador argumentativo. Foi o que me confundi aqui. Ele diz assim, ó, em primeira análise, nota-se o quão expostas são as crianças e adolescentes com o livre acesso à internet, permitindo que eles, ao mesmo tempo que têm acesso a diversos conteúdos, tornem-se bastante vulneráveis a ataques e abusos virtuais. Olha o tópico frasal com o desenvolvimento e a argumentação do tema aqui bonitinho. Lembra, ó, a exposição excessiva que está aqui em cima, agora ela vai se transformar em expostas às crianças, tá? Ele poderia ter usado como é que é, um sinônimo, mas não deu tempo. E aí a gente precisa lembrar o dia. Esse candidato já estava muito estressado, ele já tinha feito muita coisa, então, ó, de parabéns aqui, sem defeitos, viu? Tanto é que ele está lá desfrutando da medicina e nós estamos aqui tentando fazer você entrar lá, tá? Aí vem aqui, ó, nesse sentido, conexão de novo, observa-se que tal problemática ficou bem mais recorrente odiernamente com diversas denúncias de crimes, como as apresentadas no programa Fantástico da Rede Globo sobre a utilização dos servidores da rede Discord por maiores de idade para explorar sexualmente jovens e meninas frequentadoras desse aplicativo. Uma coisa muito interessante é que o Enem, ele pede um filósofo, ele pede um pensador. Aqui na UEA, ele não é que pede porque a gente não tem uma cartilha da universidade, a gente tem aqui o que os alunos fizeram, tá? O que acontece? Nós temos ali um exemplo prático. Não temos um filósofo. Então ele usa muito bem a lógica. Isso daí é muito importante para ti. Use a lógica, use notícias. É aquilo que eu falo para todo mundo. Eu preciso saber do Brasil. Não é outra coisa. Nós não estamos interessados em saber sobre o mundo. É o Brasil que importa, tá? Bora continuar. Desse modo, fica explícita a falta de segurança que as mídias sociais têm acarretado. Acredito que isso aqui foi um erro de digitação, tá bom? Tem acarretado a população brasileira, impedindo que os pais tomem plena consciência do tanto que seus filhos estão expostos e do que eles vêm fazendo ou sofrendo nos meios digitais. Pronto, fechado. Resumo, ó. Tópico frasal apresentou o que ia ser falado, defendeu isso a partir de um contexto prático, afirmou algo. Essa parte do desse modo é muito importante porque ele está dando a opinião dele, assim como ele deu na parte do programa, e foi-se embora. Faltou uma separação no período dele, veja bem, ó. Ele fala do Fantástico, ele dá uma opinião, mas faltou assim uma opinião muito mais abrangente. Mesmo assim, ó, tranquilão, um 26 está muito perfeito ali para ele. Logo em seguida vem o parágrafo de desenvolvimento 2. Lá no parágrafo de desenvolvimento 2, bora voltar rapidamente aqui, ó, quando ele diz assim, ó, lá em cima, última linha, bem aqui, ó, problemas de socialização na realidade. Esse é o nosso desenvolvimento 2. Então bora ver se ele deu certo. Então, ó, além disso, é perceptível a capacidade de interagir em situações reais. Perfeito. Já está ali, ó. E aí ele faz isso, fala das redes sociais do cotidiano. Pronto. Tópico frasal feito com sucesso. Sob tal ótica, contrapondo-se ao pensamento do empresário Steve Jobs, ó, ele trouxe alguém da atualidade. Steve Jobs já morreu, mas o pensamento dele com relação à tecnologia persiste aí para nós, tá? Destaca-se que, infelizmente, o advento das mídias sociais tem provocado um retrocesso no quesito das relações interpessoais da juventude. O que o Steve Jobs estava falando, que a gente pulou? É que a tecnologia é a principal responsável por mover o mundo atual. E aí ele quebra, ó, o advento das mídias sociais, ela está movendo, mas no quesito relações interpessoais, ela está deixando a desejar e muito, fazendo-a preferir a companhia de um aparelho digital e conversas virtuais a interações verdadeiras com membros de seu ciclo social. De tal forma, evidencia-se que, devido a essas tecnologias, as crianças e os adolescentes estão tendo comportamentos mais atrevidos, presencialmente, podendo sofrer com suas habilidades comunicativas futuras. Pessoal, acabou de dar uma queda de energia aqui, por isso que a gente vai modificar rapidamente aqui. Peraí.
Já voltou, volta com tudo. Manaus é complicado, o calorzão tá bem forte e aí a gente continua. Não vamos perder o foco não. Diz assim, ó. Conclusão, conectivo de conclusão bem forte. Fica claro, interessante a retomada que é feito com relação à afirmação que ele deu das redes sociais. Ó, fica claro que a proibição de redes sociais para crianças e adolescentes se mostra como um mal necessário para sanar os enormes prejuízos que tal acesso vem provocando. Bom, lembre-se, a redação da UEA ela gosta muito da conclusão com retomadas. Então a primeira é do tema, a segunda ela vai trazer um probleminha que pode ser resolvido pelo o governo. Uma crítica que eu faço, que pode ser isso que tenha tirado alguma pontuação, é que em nenhum momento ele fala sobre o governo. Então, de uma forma lógica, é melhor evitar essa questão da regulamentação, porque ele diz assim, ó, com a maior fiscalização da regulamentação das mídias sociais sobre os limites mínimos de idade para sua utilização, será possível proteger a juventude brasileira da alta exposição e da difícil socialização promovida por tais tecnologias. Então aqui, olha só, a autoexposição e socialização difícil são as retomadas do meu desenvolvimento, tá? O que eu disse aqui, retoma, é o seguinte, uma maior fiscalização da regulamentação, ele precisava ter citado lá em cima, então cuidado, você deve evitar aquelas informações assim, ó, vou colocar algo no final para ficar mais interessante e acabo me perdendo. Tome cuidado com isso. Deu certo aqui, o nosso candidato tirou uma nota super legal, parabéns mesmo, tá? Mas você não pode passar por esse tipo de perrengue. Assim, as fases da infância e da adolescência, voltarão a ser plenamente aproveitadas pelos cidadãos. Síntese lógica ou resumo, como você quiser chamar, perfeito aí pra gente. Eu espero que com a leitura e essa análise rápida, tá, que a gente não tem muito tempo a perder, você tenha percebido o que a redação da UEA está pedindo, tá? Esse candidato conseguiu muito bem fazer isso. De novo a gente volta lá para cima, tá? Macro, nota de número 26. Parabéns ali, ficou bem interessante. Então assim, ó, não tenho que criticar, pelo contrário, tenho que agradecer a esse tipo de redação. Isso daí faz com que a gente entenda muito melhor o certame e parabéns mais uma vez a esse candidato, certo? Eu espero ter te ajudado. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o nosso canal, tá bom? O meu intuito aqui é trazer para você a melhor correção, uma ajuda rápida e necessária para aquele momento perdido ali que eu não sei o que fazer. Então eu fico por aqui, segue lá o nosso canal, até a próxima.